Vamos então rodar aqui o vídeo rapidinho do presidente Lula. Foi na coletiva, é o balanço que o presidente faz da sua viagem. Ele dá uma aula de soberania, na verdade. Vamos lá. Uma reação negativa do governo americano com essa reativação da parceria com a China em todos os níveis. Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Ou seja, quando eu vou conversar com os Estados Unidos, eu não fico preocupado com o que a China vai pensar da minha conversa com os Estados Unidos. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Saio daqui muito satisfeito, e tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente, capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos. Eu fui visitar a Huawei porque eu tenho necessidade de fazer uma revolução digital no nosso país. Nosso país está muito atrasado e eu acho que não é correto a gente não dar ao povo brasileiro a mesma oportunidade que outros países já têm. Quando eu falo com os Estados Unidos, estou pensando no Brasil, não estou pensando na China. Quando eu falo na China, também estou pensando no Brasil. Desmascar algumas teorias, mesmo acadêmicas, sobre relações internacionais, que querem fugir do realismo da política. E mesmo que os países, quaisquer que sejam, tenham posturas internacionalistas, solidárias, lutem por um mundo melhor de uma maneira generosa, mas o primado das relações internacionais é o interesse nacional. Esse é o motor, esse é o ponto de partida. Então, está correto. Nós podemos ser universalistas, solidários, lutar pelos valores da humanidade, mas tendo como ponto de partida a defesa dos interesses nacionais. Não há política externa de país que se respeite, a não ser os países subalternos, que não seja política externa orientada por interesses nacionais. Inclusive os países imperialistas. Os Estados Unidos, desse ponto de vista, são o país mais soberanista, mais nacionalista do mundo, que eles ignoram por completo os interesses dos outros povos. Então, acho que, como você disse aí na introdução, foi uma lição de soberania nacional, da maneira assim, bem popular e didática que o presidente Lula tem para se comunicar com o povo brasileiro e com o mundo de uma maneira geral. Porque a imprensa brasileira, ela meio que já se coloca dizendo assim, olha, os Estados Unidos não vão gostar, tá, presidente? Ou se colocam dessa maneira, ou se colocam já dizendo o seguinte, quer dizer, olha, inaceitável isso que o senhor fez, porque o senhor está ferindo os nossos interesses. O Lula, desde que você falou o Lula passou a confrontar a ditadura de maneira decisiva quando foi líder do sindicato. Em 75 ele assume a presidência e as greves em 78, né? Mas o Lula, o irmão dele, o Frei Chico, era comunista, o Lula não. Isso é fato. O Lula, inclusive, no início ele tinha esperança de que a ditadura militar gerasse mais emprego, assim como todos os metalúrgicos achavam. Ele conta isso, ele achava. Mas sempre tentaram identificá-lo. Isso seria muito ruim para o Lula. Porque o Lula é um pragmático que construiu um partido de esquerda e que tem uma proposta à esquerda. Mas sempre tentam, vamos dizer, colar no Lula essa, vamos dizer assim, essa etiqueta que não existe, que não tem. O Lula é uma pessoa de esquerda, mas sempre tentam fazer essa associação. Os Estados Unidos sempre tentaram, só que não cola mais. Então, quando o Lula estava, numa época que ele estava na guerra, queriam prender o Frei Chico, queriam prender o Lula, diziam que iam prender o Lula também, diziam que o Lula estava na União Soviética, e o Lula estava no Japão, estava visitando a Toyota como líder metalúrgico. Aí disseram para ele, não volta, que você vai ser preso, não sei o que. Ele falou, como não vou voltar? Entendeu? Esse é meu país, eu tenho que voltar. Não é uma coisa que ele fez agora, porque dizia que ele ia ser preso. Ele veio, foi no comando militar aqui do Sudeste, né, segundo Exército, e foi atrás do irmão dele, que estava desaparecido, sendo torturado. Mas então, sempre tentam dizer, olha, o Lula, o que ele fala a partir desse discurso, o Lula, ele agora é aliado da China. Então, o Lula agora, ele vai enfrentar os Estados Unidos. E o Lula não é assim, nunca foi assim, não vai ser assim. O que ele falou é uma aula de soberania mesmo, uma aula de Estado, de uma pessoa de Estado, falou, eu vou defender os interesses do meu país. E quem é que pode reclamar disso? E esse é o discurso do Lula, que sempre fico tentando colar no Lula. E o Lula é muito inteligente para sair dessas armadilhas. E isso foi muito importante. Foi assim que o Lula se construiu. O Lula é uma pessoa que defende a soberania do Brasil, a inclusão social, e o Lula sabe que o caminho de desenvolvimento do Brasil ele está à esquerda. Porque sempre houve um projeto de direita, sempre houve um projeto por grande exploração do Brasil, depois um projeto liberal, e para o Brasil isso não dá certo. Ele sabe, a Dilma também sabe, a Dilma me disse uma vez numa entrevista, falou, olha, o neoliberalismo do Brasil é genocídio, entendeu? Porque o país precisa amparar uma legião de excluídos, que vem da nossa herança escravocrata. O Lula sabe disso. Então, eu acho que, de novo, o Lula dá essa aula de soberania, não tem como você contestar. E, de novo, o Lula sabe,
que o Brasil não pode trocar de patrão. Isto é, não pode deixar os Estados Unidos e a China ser o novo patrão. Isso não pode. E o Lula sabe, desde a eleição, ele falou, eu vou primeiro para a América do Sul. Porque ele sabe que o Brasil é líder, é forte, a maior economia da América do Sul, mas ele sabe que para enfrentar esses gigantes, para ter uma nova relação no mundo, uma nova correlação de forças no mundo que seja equilibrada, a América do Sul precisa estar unida. Ele está lutando pelo interesse do Brasil em primeiro lugar, mas sabe que para os interesses do Brasil é necessário que haja uma união da América do Sul para não ficar orbitando, seja em torno dos Estados Unidos e seja mesmo em torno da China.